3, turno único de discussão e votação no veto total ao projeto de lei 309/10, processo 205.428, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que dispõe sobre a adequação das agências bancárias para atendimento a deficientes visuais e da outras providências. Parecer 111 da Comissão de Constituição e Legalidade, contrário ao veto total, entra em discussão. Vereador Luiz Henrique Cirilo, com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora Leonice da Paz, demais vereadores que compõem esta casa, o que me traz à tribuna na noite de hoje é defender um voto contrário ao veto exarado pelo Executivo Municipal, projeto esse número 309/2010, que dispõe sobre a adequação das agências bancárias para atendimento às deficientes visuais e da outras providências. Cumpre esclarecer e lembrar aos vereadores que esse projeto foi distribuído nessa casa no mês de abril de 2010. Esse projeto dispõe sobre a obrigatoriedade das agências e postos bancários ficarem obrigados a emitir todos os documentos que forem necessários em braille ao deficiente visual. Como também, segundo o artigo 2º, obriga a implementação de atendimento especial aos cegos e deficientes visuais, no sentido de implementar a sinalização tátil vertical, executada por meio de placas com a linguagem em braille, e a sinalização tático horizontal, executada através de pisos podotáteis e cerâmicos. Bom, pois bem, esse projeto nada mais é do que uma complementação de lei federal, no sentido de fazer com que haja chamada inclusão social no município de Campinas. Esse projeto inicialmente foi distribuído ao relator, vereador Jairson Canário, que exarou um brilhante parecer favorável, ressaltando inclusive o artigo 30, inciso 1º da Constituição, onde reza que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Esse seu voto e parecer favorável foi acompanhado, na ocasião, pelos votos favoráveis dos vereadores Luiz Iabico, professor Alberto, e pelo meu voto, na ocasião, também membro da Comissão de Legalidade. Antes que esse projeto fosse votado, eu utilizei a tribuna na ocasião e defendi a legalidade, tanto a constitucionalidade formal quanto a material. E, na ocasião, vários vereadores, para minha grata satisfação, utilizaram da palavra, do microfone de aparte, entre as quais o próprio vereador Tiago Ferrari, que fez a seguinte colocação. Pedindo uma parte, agradeceu, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizá-lo também pela fundamentação jurídica, que é importante. E, por último, ele falou, então, parabéns pelo senhor, pelo projeto que o senhor vem apresentando, conte com meu apoio e parabenizar, porque são ações como essa que a gente valoriza e dá o direito de ir e vir de pessoas que ficam abstidas nesse sentido. Antes até da votação, o vereador Peterson Prado, no mesmo sentido, utilizou o microfone de aparte, e em determinado momento assim se manifestou. Eu quero também, na linha do vereador Tiago, parabenizá-lo e dizer o seguinte, que banco tem obrigação de atender bem o deficiente, que é diferente de uma loja, e ele citava como exemplo. Lá no banco, nós somos obrigados a ir. A pessoa tem que receber salário, ela tem que pagar as contas. Em razão dessa argumentação, ele concluiu que era favorável ao projeto. Esse projeto foi em votação. Todos os vereadores dessa casa, todos sem exceção, votaram favorável ao projeto. Num ato contínuo, esse projeto passou por mais 2 comissões, que eu faço questão de registrar.
passou pela Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor e encontrou um brilhante parecer do vereador Rafa Zimbaldi, sendo que teve votos favoráveis do vereador Sidão Santos e do vereador Dário Saad. Na semana seguinte, em dezembro já de 2010, passou pelas comissões de Finanças e Orçamento. E o nosso secretário dessa mesa, vereador Paulo Oia, exarou um parecer onde ele não só cumprimentou este vereador, mas como enalteceu que medidas como essa precisavam ser implementadas na cidade de Campinas para que a acessibilidade, de fato, fosse garantida aos deficientes visuais. Acompanhou o vereador Antônio Flores e, na ocasião, eu também votei, que era membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Antes da segunda votação, esse projeto veio para o plenário, eu participei e defendi novamente o voto favorável, pelo mérito, e eu tive a seguinte participação do vereador Campos Filho. Queria parabenizar o senhor pela iniciativa, embora já antevendo as dificuldades, porque se existe uma classe no Brasil e que não, pelo menos todas as reivindicações foram feitas, dificilmente são atendidas. E daí ele conclui dizendo o seguinte: mas sem dúvida nenhuma é legal e tem mérito. Parabéns pela iniciativa. O vereador Josias Lesch, digníssimo, brilhante vereador também dessa casa, assim se manifestou na ocasião. Acredito que nessa toada aí do seu discurso, a sociedade, na verdade, é a grande fiscalizadora. E é a fiscalizadora pelo viés do mercado, inclusive porque eu imagino que uma agência que se adeque dentro das regras que o projeto que Vossa Excelência prevê, ela deve ser enaltecida, propagandeada, deve ganhar mais clientes e assim por diante. E concluiu o vereador Josias dizendo o seguinte: está de parabéns a sua iniciativa e o seu projeto, e conte com o nosso apoio. O vereador Campos Filho, por derradeiro, novamente utiliza o microfone de aparte nesta mesma noite e fala: só uma observação. A nossa participação, nós somos favoráveis e apenas realçamos as dificuldades que são encontradas. Mas nem por isso a dificuldade vai fazer com que a gente vote contrário. Um discurso tecnicamente perfeito e no mérito brilhante. Fomos para a segunda votação. Por unanimidade, todos os vereadores dessa casa votaram favorável. Porém, esse projeto, para que ele se torne lei, como todos nós temos aqui conhecimento, ele precisa da sanção do prefeito. E o excelentíssimo senhor prefeito municipal, ao analisar esse projeto, vetou totalmente. E ele vetou consubstanciado em 5 premissas. A primeira delas, dizendo que já existe no ordenamento jurídico nacional uma lei federal, a 10.098 de 2000, e também uma norma técnica, a 15.250 de 2005. É verdade. Eu nunca neguei a existência da lei federal, tampouco neguei a existência de norma técnica. Porém, ambas, e eu me refiro especialmente nesse momento à lei federal, ela tem um caráter abrangente. E quem já leu, e eu acredito que todos os vereadores dessa casa já tenham tido a oportunidade de ler esta lei que se refere à acessibilidade dos deficientes, ela é genérica. Cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Foi por essa razão que daí eu fui encontrar a resposta na Constituição, daí sim, artigo 30, agora inciso 2º, compete aos municípios, inciso 2º, suplementar a Pela ordem, senhor federal. presidente. Como próximo inscrito, cedo todo o meu tempo ao nobre vereador, doutor Henrique Cirilo. Vereador Luiz Henrique Cirilo tem mais 10 minutos para terminar seu raciocínio.
Muito obrigado, vereador Vicente Carvalho. E o artigo 30, inciso 2º da Constituição diz o seguinte: compete aos municípios, inciso 2º, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. É competência nossa. Senão nós estamos daqui a pouco restringindo a atuação do vereador. Razão pela qual essa premissa ficou totalmente descartada. A segunda premissa do veto foi que o projeto intenta promover a inclusão no projeto apenas dos deficientes visuais. Ora, senhores vereadores, esse projeto, ele não está pretendendo excluir os outros deficientes, mas ele está destacando o deficiente visual. Aquele que, objetivando apresentar maiores e melhores condições ao deficiente, como forma de corroborar com o processo da chamada inclusão social. O segundo argumento, a segunda premissa, a meu ver, também fica prejudicada. Ele apresenta como terceira premissa do veto, não nos esquecemos que são 5, que esse projeto trará imposições nem sempre, vereador Sidão, que esse projeto trará imposições nem sempre exequíveis, sem prejuízo aos usuários, em face das características arquitetônicas e a ausência de fundamentação técnica. Ora, senhores vereadores, esse absurdo argumento, que me desculpe o senhor prefeito, mas esse é o adjetivo que eu quero dar a esse item também, faz com que eu pergunte aos senhores: a fundamentação técnica de uma construção deve se sobrepor à necessidade de um deficiente visual? Aquele que precisa do dia a dia de utilizar uma agência bancária? E eu faço uma outra pergunta aos senhores: as características arquitetônicas de uma agência bancária, elas são mais importantes do que propiciar um deficiente visual ter o direito de se locomover dentro da mesma, sem a necessidade de um auxílio? Para os vereadores dessa casa, em 2 votações, o deficiente visual teve direito. Mas para o senhor prefeito, ele parece mais um representante da FEBRABAN quando ele exala esse veto. O quarto item do veto é que o projeto é obrigatório a todas as agências bancárias, independente do tamanho, e fere com isso o princípio da razoabilidade. Exatamente, pelo menos o prefeito entendeu esse item. Eu apresentei um projeto de lei que obriga todas as agências bancárias, todas. Eu não poderia apresentar um projeto que pudesse beneficiar algumas, excluindo-as dessa exigência. É exatamente isso. E quando ele cita o princípio da razoabilidade, foi eu fundamentado nesse princípio da razoabilidade, tão consagrado, que eu invoco o artigo 5º da Constituição, onde o caput já diz que todos são iguais perante a lei. O princípio da razoabilidade, desta vez, não foi interpretado com a devida vênia, como se deve ser interpretado. Entendo que o quarto inciso, a quarta premissa também ficou prejudicada. E a última, ele argumenta que existe uma inconstitucionalidade formal por ofensa ao princípio da independência dos poderes, em desobediência ao artigo 45, inciso 2º. Sabe por quê? Porque no artigo 3º desse projeto, no caput eu digo o seguinte: a não observância do disposto na presente lei sujeitará as agências bancárias às seguintes penalidades. E aí eu coloco advertência, multa. E eu coloco que a fiscalização e as penalidades previstas nesse artigo serão de responsabilidades do PROCON. Ué, aqui na nossa cidade nós temos o PROCON com esse objetivo. Esse é o papel do PROCON, fiscalizar. E eu coloco mais, que o valor oriundo das multas aplicadas serão revertidas para o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos.